Olá, amigos. Eu sou Antônio Carlos e estou mais uma vez aqui no centro de Valença, no Vale do Café. Você sabe o que era necessário para ser um barão do café? Você sabe o que era ser um barão? Será que todos eram barões? Hoje eu vou contar um pouco dessa história para vocês. Bem-vindos ao Histórias do Vale do Café. Para falar sobre nobreza, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo, nós precisamos ir lá na Idade Média. Com o final do Império Romano, a Europa ela ficou dividida entre as marcas romanas. Ali surgiram os chamados marqueses. Com o final da Antiguidade, a Idade Média ela ficou dividida entre senhores feudais. E aí foram surgindo os títulos nobiliárquicos. E você sabe quais são? Eu vou falar para vocês em ordem crescente. Primeiro você tem o barão, o visconde, o conde, o marquês e o duque. O duque é o título mais alto da nobreza, sendo que geralmente é reservado para os membros da família real ou da família imperial. Isso foi passando por toda a Europa, chegou também em Portugal e, como nós fomos colonizados por Portugal, isso veio para o Brasil. Quando Dom João VI veio para o Brasil, veio junto com ele também uma pequena nobreza, uma nobreza secundária, porque a nobreza principal não quis sair de Portugal. Dom João VI, ele começou a conceder alguns títulos de nobreza para algumas pessoas que estavam aqui. Agora, qual é o benefício de ser um nobre no período colonial? Eu vou dizer para vocês, eles faziam parte da classe dos morgados. Que nome interessante, né? Os morgados eram pessoas que recebiam benefícios do Estado. Então eles tinham direitos a ocupar cargos públicos, eles tinham direito a ter voto no Senado, eles tinham direito a receber pensões do Estado. Então, durante o período colonial, esse grupo de nobres, eles tinham uma série de regalias, tá? Acontece que com o surgimento do Império do Brasil em 1822 e uma nova classe dominante feita pelos grandes proprietários, Dom Pedro ele exigiu que fosse colocado na Constituição Imperial uma cláusula muito importante. Primeiro, só podia conceder título de nobreza o imperador. Ninguém mais poderia conceder títulos de nobreza. E uma outra característica da nobreza brasileira, a nobreza brasileira, ao contrário da nobreza europeia, não era hereditária, ou seja, o pai barão ele não transferia para o filho automaticamente o título após sua morte. Um outro elemento da nobreza brasileira é que ela perdeu todas as regalias que existiam daqueles chamados morgados. Então, a nobreza brasileira ela não recebia pensões do Estado, não estava automaticamente indicada para o Senado. É claro que muitos tiveram esses privilégios, sim. Agora, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre o que era necessário para ser um barão do café. Ou até mesmo um barão, não só um barão do café. Era necessário algumas coisas. Primeiro, quem indicava era o Conselho de Estado e o Conselho de Ministros, 2 vezes por ano, no dia do aniversário do imperador e no dia do juramento da Constituição. Nesses 2 dias, esses 2 grupos apresentavam uma lista com possíveis agraciados e ali o imperador escolhia quem ele ia agraciar ou não. E existe uma lenda que diz que os nobres no Brasil eles compravam seus títulos. Eu garanto para você, ninguém comprava necessariamente o seu título. As pessoas, para conseguir títulos, elas tinham que fazer benesses ao Estado. Construir praças, construir igrejas, construir orfanatos, doar para a caridade. Ela precisava mostrar que tinha um certo destaque, uma preocupação com a sociedade. É por isso que você vai ver nas cidades por todo o Império do Brasil
que você vai ver a obra dos barões. Porque essas pessoas, para serem agraciadas, precisavam fazer grandes doações. Mas, Antônio, eu já vi uma tabela que diz que o duque pagava uma taxa, o marquês, o conde. E sim, essa tabela é porque eram taxas cartoriais. A partir do momento que você era agraciado com o título de nobreza, você tinha que registrar isso no cartório. E cada título você pagava uma determinada taxa. Uma curiosidade muito interessante é que Dom Pedro I, ele deu títulos mais baixos. Ele deu títulos de visconde e alguns de conde. Dom Pedro II não. Dom Pedro II já deu apenas títulos de barão. No máximo ele concedia o chamado barão com grandeza, ou então ele concedia para algumas pessoas muito especiais o título de conde. Os nomes dos nobres também é uma coisa que chama bastante a atenção. Você tem algumas categorias. Como que eram escolhidos os nomes? Essa escolha, ela podia se dar de diversas formas. Uma maneira era privilegiar o sobrenome da família. Por exemplo, o Visconde de Nogueira da Gama, o Barão de Souza Lima. Então, era o nome dessas pessoas. Você poderia contemplar um acidente geográfico, um rio, por exemplo, o Visconde do Rio Preto. Você poderia contemplar um determinado local, o Conde de Baipendi, que remete à cidade de Baipendi. E você tinha também os nomes de origem indígenas, Barão de Guaraciaba, Barão de Cajuru, Barão de Ju-Paranã. Isso tudo para mostrar que o Brasil era um país bastante exótico, um país bastante eclético. Por fim, esses barões, essas pessoas, elas tinham a capacidade de poder assinar o nome como eles eram chamados, então ele não precisava mais responder pelo nome dele, ele assinava por Barão de Baipendi, Barão de Ju-Paranã, eles assinavam por isso. Um outro elemento é que eles podiam também mandar confeccionar o chamado brasão de armas. Aquilo era um elemento que poderia se ficar fixado na porta das suas casas, nas suas carruagens, poderiam ser colocados em documentos oficiais. E uma outra característica da nossa nobreza é que a nossa nobreza, ela, em muitos casos, ela não tinha tanto poder assim. Era uma coisa muito mais honorífica. O imperador Dom Pedro II, ele gostava de dar títulos mais honoríficos. E muita gente acabou não recebendo o chamado título de nobreza. E aí ficou um outro tipo de nobreza, que era uma nobreza não titulada, que eram os chamados comendadores. Os comendadores eram uma espécie de nobreza, mas que não recebiam títulos. Nós teremos vários casos. Aqui em Valença, por exemplo, nós teremos o comendador José da Silveira Vargas, que foi o primeiro presidente da Câmara Municipal. Ele foi um grande fazendeiro, uma pessoa muito importante, mas que não recebeu o título de barão. Por quê? Nós não sabemos. Então, as ordens honoríficas, elas eram várias. A Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Ordem da Rosa, a Ordem do Cruzeiro. Então essas ordens, elas também davam uma certa distinção social para os nobres do Vale do Café. Gostou? Se você gostou, siga a nossa página, dá um like, compartilha e até o próximo vídeo. Um forte abraço!